Saúde, graça e paz seja multiplicada. Saúde, graça e muita paz seja multiplicada em nossas vidas. Hoje vamos falar sobre um assunto que o inferno tem usado como arma nesses últimos dias, e é um assunto que irrita tanto a Deus que ele, por causa disso, ele destruiu Sodoma e Gomorra. E nós vemos isso está acontecendo nos dias de hoje. Vamos falar sobre a iniquidade e sobre a iniquidade do medo. Uma das armas, uma das artimanhas que o inimigo tem usado contra os escolhidos nesses últimos dias em que estamos vivendo aqui, porque a volta de Cristo está muito próxima, é usarem o medo e usarem a iniquidade para gerar o medo. E as pessoas, uma vez que são contaminadas por esse demônio, o espírito maligno, através da iniquidade, as pessoas também começam a sentir medo e também produzem iniquidade. Vou explicar para vocês o que é iniquidade. Primeiro vamos abrir nossas Bíblias aqui em João, capítulo 19 e versículo 11. Diz assim: Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui nós vemos um tipo de pecado, aquele que entregou um inocente ao julgamento terreno. E Jesus fala para eles assim: vocês estão com essa autoridade aí, porque foi Deus que te deu. Mas maior pecado cometeu aqueles que me entregou para vocês. Aqui nós vemos um pecado que é uma iniquidade, ou seja, você perverter a justiça, você mudar a verdade para benefício de algumas pessoas, fazendo alguns mentirosos, ou transformar a verdade em mentira, ou transformar a justiça em injustiça, inverter a situação. Isso é iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 23. Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a ira de Deus, ela se acende tão fortemente quando Deus vê uma injustiça sendo cometida, que ele diz assim, apartai-vos de mim, porque eu nem vos conheço. Nem vos conheço. A pessoa vive isso no dia a dia. É uma condição. Por exemplo, a pessoa ela pratica a iniquidade todos os dias. E mesmo ela sabendo que aquilo não é a verdade, ela continua ferindo, continua atacando, continua agredindo, com intenção de perverter a justiça, de fazer o que é verdadeiro parecer falso e de fazer com que a difamação dela ganhe força, cometendo a injustiça. Isso é iniquidade. Então essas pessoas, é o próprio Deus que vai julgá-las, porque o iníquo será julgado. A Bíblia diz: nos últimos dias se levantará o iníquo, e o iníquo será julgado. E o que é iníquo? Iníquo é aquele que produz a iniquidade, aquele que comete iniquidade. E a Bíblia diz também que o anticristo é o iníquo. E o espírito do anticristo já está no mundo. Então isso significa que algumas pessoas já estão contaminadas com essa entidade maligna para cometerem iniquidade. Pega uma coisa e converte em outra para tentar extorquir dinheiro ou fazer alguma injustiça com isso, e isso desagrada a Deus de uma forma tão grande que a pessoa não tem noção do que ela está mexendo. Essas pessoas, vai chegar uma hora que elas vão se arrepender
e vão falar assim: por que eu fiz isso? Porque a ira de Deus ela vai se acender de uma forma tão gigantesca, porque nós vemos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Deus mandou destruir a cidade de uma tal forma que fez um buraco no lugar da cidade. Hoje, lá em Israel, dá para ver a cidade onde era Sodoma. Não sobrou nada da cidade. Acho que o maior depósito de sal e enxofre do mundo é ali onde está em Sodoma e Gomorra. De tanto sal e enxofre que caiu do céu sobre aquela cidade. Deus, quanto mais as pessoas perseguem e quanto mais cometem injustiça, maior vai ser o agir de Deus. De tal forma que o terceiro nível da unção pode ser aberto a qualquer momento. Esse terceiro nível da unção é o que aconteceu lá em Atos, capítulo 2. E viram sobre eles, vai materializar sobre as pessoas, sobre os ungidos de Deus, línguas de fogo sobre a cabeça. Quando você olha para a pessoa assim, aquele negócio de fogo em cima da pessoa. Aquilo que estava no espiritual vai passar a ser visto no físico e no material. Porque há esse romper. Porque quanto maior a iniquidade, maior será o mover e o agir de Deus. Então, com mais precisão, com mais força, vão acontecer os fatos. Vamos ver o que é medo. Existe a iniquidade do medo. O que é a iniquidade do medo? Quando alguém quer cometer uma injustiça, não sabem o que aquela pessoa é perante Deus. E ele, só por ouvir uma calúnia, começa a difamar também. E ele pensa no seu coração que realmente aquela pessoa é isso e começa a espalhar ainda mais a contenda. Aí ele chega nos apartamentos, nos locais de trabalho e fala: essa pessoa ali é assim, assim, assim. Toma cuidado com ele. Ele é perigoso. E as pessoas vão ficando com medo. E o medo, então, ele vai passar a materializar-se na vida daquela pessoa. Do hebraico, a palavra medo significa pahad. É formada por 3 letrinhas: o pei, o het e o dalet. Pahad, certo? O pei, olha só para você ver o que é a formação da palavra no hebraico, né? O pei significa boca. Então, com a sua boca, é assim que funciona o medo. As pessoas com a boca vão difamando e vão espalhando aquilo de um para um. E aquilo que você está falando vai se materializando ali na cabeça da pessoa. A pessoa começa a imaginar tantas coisas ruins que acaba ficando apavorada de medo e acaba disseminando mais ainda. Isso é iniquidade. Isso é iniquidade. Toma cuidado. Viu o que eu li lá em Mateus, capítulo 7, versículo 23? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, se você um dia sonha ir para o céu, você deve tirar a iniquidade da sua vida. E como que você vence o medo? Com essas 3 letrinhas dá para entender como vencer o medo. Por exemplo, pei significa boca. A próxima palavra é het. E het significa cerca ou proteção e também pode se representar vida, cerca ou abrigo. Então a palavra het é cerca ou abrigo. Então quando você começa a falar, ele pode ser isso, mas o Deus de Israel habita em mim e nada de mal acontecerá comigo. Então o que acontece? Você está declarando com a sua boca que Deus é maior e que o het está sendo criado em volta de você, uma cerca está sendo criada em volta de você. É tudo mentira o que eles estavam falando. Mas para você não pecar e continuar espalhando essa mentira, essa intriga, e você pecar com isso, se tornar um iníquo por causa disso, então haja desta forma para você vencer esse medo. Comece a falar sobre Deus, que Deus é maior do que isso. E aí você fazendo assim, você vai abrir uma porta. E é justamente a terceira letra da palavra medo, o D, ou Dalet. Então, o medo significa pahad. Esse D
Dalet significa porta. Então, na própria palavra medo já está uma vacina contra o medo, para você vencer isso e não se tornar um iníquo. Porque a partir do momento que você começa também a difamar uma pessoa sem conhecê-la, aquela pessoa pode ser inocente. E se a pessoa for inocente, isso vai transformar na sua vida uma iniquidade. E aí, Mateus 7, 23. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Isso irrita tanto a Deus que Deus ele vai apartar essas pessoas, porque ele não vai nem conhecer essas pessoas. Então, a chave do inferno de atacar as pessoas nos últimos dias hoje é justamente atacar no medo para que essas pessoas cometam iniquidade. Então eles fazem o quê? Eles pegam uma pessoa inocente e difama essa pessoa inocente, e essa pessoa, ao ser difamada, as pessoas que difamarem estão cometendo iniquidade. Olha a estratégia do inferno, irmãos. Estratégia do diabo, do inferno. Está amarrado, em nome de Jesus, cai por terra isso daí, na vida das pessoas. No fim dos tempos, isso já estava profetizado que ia acontecer. Com a sua boca você pode chamar coisas e materializar coisas. E o diabo está usando isso para que você cometa iniquidade. Ele está chamando coisas na sua boca para você chamar a realidade aquilo, só que é uma realidade, na verdade é assim, é como Jesus, né, no versículo primeiro que eu li aqui, o versículo João 19:11, aquilo foi uma iniquidade, olha só. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. O que Jesus está falando? Deus deu autoridade àqueles oficiais que estavam ali. Deus deu autoridade, eles tinham autoridade perante a lei para poder agir. Só que por causa de um boato, uma fofoca, uma intriga, que falaram sobre Jesus que ele era culpado, tiveram que estar ali julgando ele. Então Jesus fala para eles: maior pecado tem é aqueles que me entregaram a vocês. Mas eles também tinham culpa, porque eles tiveram a oportunidade de conhecer. Como é que eles vão condenar alguém sem conhecer? Só por ouvir falar, dos outros falarem dele? Muita gente nem em Deus crê dessa forma. Nós cremos em Deus por ouvir falar, mas tem gente que não crê nem em Deus por ouvir falar. Então, como fica isso? Se você não crê em Deus por ouvir falar, como é que você vai crer? Se alguém difamou alguém, você vai crer sem ter certeza. Isso é iniquidade. Isso é iniquidade, a perversão do juízo. Mudar a verdade em mentira. Isso muda a verdade em mentira. E muda a mentira em verdade. Então eles acreditam assim, que se você falar 1000 vezes a mesma mentira, ela se torna verdade. Isso é iniquidade. Isso é iniquidade. Se você pensa assim, você é um iníquo e você estará fora dos céus por causa disso. Então, o que vai acontecer? Quando você fica com medo, você vai anunciar o medo. Se você não sabe lidar com isso, você vai anunciar o medo. Realmente aquela pessoa é assim, 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 sem conhecer a pessoa. E você vai falando mal da pessoa, Lashon Hara, a língua maligna, né? Vai falando mal da pessoa e isso vai aumentando, vai virando bola de neve. Daqui a pouco, tem pessoas mentindo porque vão ficar com tanto medo daquela pessoa que foi tão difamada que essas pessoas vão mentir só para se ver livre dele, para ele ficar longe, para ele ir preso logo, para acabar com essa história. Então, ele fez isso mesmo para mim. As pessoas vão começar a falar assim, por causa do medo. Então, o medo começa a materializar na vida da pessoa. Então, a pessoa começa a falar assim, é verdade, ele fez isso para mim. Mas, na verdade, o que ela quer no coração dela é que aquela pessoa saia daquele meio social logo, porque ela está apavorada com aquilo. Entende? O medo começa a gerar a iniquidade. Quantos tem no exército?
Uma multidão. Quem for medroso, volta para suas casas. Voltou, mais da metade. Agora manda eles beber água. Quem bebia água sim, não estava preocupado, não estava preocupado com o que estava acontecendo à volta. Deus também mandou para casa. Só quem estava bebendo água vigiando, bebia água vigiando para ver se tinha algum inimigo à volta. E esses ficaram. Esses eram os valentes. Ficou só 300 de uma multidão. E Gideão ganhou a batalha com aqueles 300. Então, meus amados, se a pessoa lança uma palavra de insegurança, ela vai encontrar o medo. Quer ver um exemplo disso? A pessoa escuta o mal de alguém e realmente ela acredita naquilo. Aí essa pessoa tem uma criança pequena. O que ele vai fazer? Ele vai chegar na cabeça dessa criança, na orelha, no ouvido dessa criança e vai falar: olha, tá vendo aquele moço ali? Ele é assim, 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 ele é mau, ele é ruim, fica longe dele. Se ele olhar para você, você me conta. O que ela fez? Ela começou a gerar no coraçãozinho daquela criança a iniquidade. Ela começou a gerar e agora um espírito maligno vai assolar aquela criança por causa dessa palavra que ela liberou contra a vida dessa criança. Aí tá, essa criança chegou perto dessa pessoa. A mãe estava ali. Isso é que Deus me mostrou. A mãe estava ali e a criança chegou perto dessa pessoa. A criança já estava com tanto medo que ela olhava assim para a pessoa, olhava assim, o tempo todo olhando para ver se a pessoa ia olhar para ele. Chega uma hora que a criança fica com raiva, chega e dá um tapa naquela pessoa. Deu um tapa. Aí, isso já é a manifestação do medo. Aí, como a criança fez isso, ela já estava provando que a iniquidade já estava dominando ali, já estava fazendo a justiça com as próprias mãos, né? Mesmo sendo injustiça. Isso é iniquidade. Então aquela criança, uma criancinha, já está cometendo iniquidade por culpa dos pais, por culpa do que os pais doutrinaram aquela criança. Aí o que vai acontecer? Quando essa criança se sentir desprotegida, quando essa mãe sai de perto, por exemplo, essa criança vai ficar ali desprotegida. Dei um tapa nele. Ele é mau, ele é ruim. O que vai acontecer? Essa criança vai entrar em crise de depressão e vai começar a chorar. E vai ficar com esse espírito de medo assolando essa vida dessa criança por toda a vida. Por toda a vida, por causa de uma iniquidade dos pais que cometeram contra um homem de Deus. Olha que perigo que é isso. Que perigo. Mas agora, se você agir ao contrário, em vez de você anunciar o medo, você anunciar a segurança em Deus, você está lançando palavras no mundo espiritual e você vai ter abrigo. Se aquela pessoa é de fato ou não, você vai estar abrigado. Então não fala sem você saber se ele é ou não, só porque alguém te falou. Mesmo que seja alguém revestido de uma autoridade. E minta, porque pessoas mentem. Às vezes a pessoa quer um benefício próprio para isso. Alguém da família dele está envolvido nesse caso. Ele precisa ganhar essa causa, porque senão vai ter que pagar uma indenização. Olha tudo que Deus está me mostrando. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vai cometer iniquidade porque ela quer perverter a justiça, porque tem um membro da família dela envolvido e falou que aquela pessoa é um assassino, é não sei o que, é um monte de coisa ruim, um monte de coisa ruim, e a pessoa não é. Então, o que acontece? Ele vai começar a querer perverter o juízo. Chega para você e difama. Ele é isso, isso, isso. Toma cuidado com ele. Não deixe seu filho não sei o quê. E blá, blá, blá. Meu Deus, então... É mesmo, isso está acontecendo. E o que vai acontecer? Essa pessoa vai começar a gerar iniquidade. Olha a estratégia maligna do diabo agindo na vida das pessoas nesses últimos dias para que as pessoas cometam injustiça, cometam iniquidade e fiquem fora do reino dos céus por causa disso. Porque isso é tão grave, é tão sério, que Deus vai tirar essas pessoas para longe. Deus não vai querer, nem vai conhecer essas pessoas. Mas quando você faz ao contrário, quando você começa a lançar palavras boas no mundo espiritual, você lançou palavras, você vai ter a próxima palavra
O próprio medo, a própria palavra medo do hebraico, pahad, já vai definir para você a solução para você resolver esse problema. Então, com a sua boca, o pei, você vai criar uma cerca, o het, e essa cerca vai ter uma porta de escape, o dalet. Você vai ter uma porta de escape. Da mesma forma, com sua boca, se você maldizer, você não vai ter essa cerca, mas você vai gerar iniquidade, e a porta que vai te abrir é da perdição. Entendeu a gravidade do problema? Entendeu a gravidade? Essa estratégia demoníaca dos últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias na igreja dos escolhidos na terra. E nesses últimos dias, a Bíblia diz, a profecia diz, que o iníquo se levantará. O iníquo é aqueles que produzem iniquidade. É aqueles que convertem a justiça, assim, em injustiça. Ele nega a justiça para benefício próprio. Converte a verdade em mentira. E aí então a pessoa encontra a porta, ou da salvação ou da perdição, de acordo com o que ela semeou com a sua boca, quando ela foi provada por Deus sobre essa questão do medo. Então não esqueça que isso também é uma provação para você. Não é uma provação só para quem está sendo agredido. É uma provação também para você, para ver se você produz iniquidade. Você pode fechar a porta do medo e abrir a porta do medo. É uma porta que você pode abrir ou fechar. Ou você pode abrir a porta do escape, ou você pode abrir a porta da condenação. Então, existe um trabalhar de Deus para que essa pessoa não seja injustiçada. Então, com a minha palavra, quando eu percebo que alguém está me difamando, eu vou usar a minha palavra, da mesma regra que eu passei aqui para vocês, do pahad, porque também a pessoa que está sendo difamada também sente medo. Então, eu vou usar o pahad. Eu vou falar com a minha palavra, essas coisas vão cair por terra, vou começar a lançar palavras no mundo espiritual. Esses espíritos malignos sejam amarrados, sejam expulsos. Eu vou lançando palavras e Deus vai criando uma cerca em volta de mim. Ele vai criando anjos. Ele vai mandando anjos e vai ficando à minha volta. E vai esses anjos para me proteger. E aí quando chega no Dalet, que é o Pahad, a última letra é o D, porta. Quando chegar na porta, ele abre a porta do escape. E ao invés da maldição, eu vou receber a bênção, porque eu sei lidar com isso, eu sei lidar com o medo. Mas agora, quem está difamando, será que sabe lidar com medo? Então eu estou ensinando a você, para que você não venha perecer por causa disso, porque a aprovação, ela vem para provar mesmo. Quem é que vai usar de forma correta a palavra e quem é que vai usar de forma errada, gerando a iniquidade. Então, nós temos que estar atento quanto a isso. Tanto a pessoa que está sendo difamada, quanto aquele que está difamando, ambos estão sendo provados por Deus. Então, quando você entender todas as questões da palavra medo, tudo o que as letras em hebraico da palavra medo te ensina, então você vai conseguir vencer o próprio medo. E você vai conseguir, então, em vez de fechar a porta, você vai conseguir abrir a porta do escape. Você vai conseguir abrir a porta da solução, ao invés de abrir a porta da perdição. Passa a anunciar a segurança, ao invés de anunciar o perigo, o assombro, o medo. E agindo assim, você vai ter uma cerca de proteção de Deus no mundo espiritual, e isso vai te livrar da morte, a morte eterna. Por quê? Porque a Bíblia diz que essas pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Porque o medo é uma iniquidade. A iniquidade do medo gera iniquidade, gera perversão da justiça, gera o mal sobre a pessoa. O medo é como se fosse uma fé contrária. Quando a pessoa tem fé em Deus, ela faz proezas, sinais, prodígios e maravilhas. Quando a pessoa tem a fé contrária, invertida, ele vai fazer manifestar
a iniquidade. Está vendo o perigo que é? Esse ensinamento, meus irmãos, é para a sua salvação. Esse ensinamento aqui é para você aprender que nos últimos dias vai se levantar o iníquo, esse espírito maligno de iniquidade, e vai estar operando com força total. E eles usam as pessoas, usam o medo das pessoas, e eles usam a boca da pessoa. Todas as palavras que existem ali no medo, parad, do hebraico, tudo aquilo ali são regras que nós temos que seguir para vencer o medo. Desde o pei, que é a boca, desde o ret, que é a cerca, e desde o dalet, que é a porta. Ok? Então, é uma receita de Deus. Dentro da própria palavra medo, existe a solução para o medo, para você não cometer iniquidade. O povo, muitas das vezes, peca por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então, a pessoa não sabe, começa a falar sem saber. E é onde vem a correção de Deus como uma paulada e a pessoa acaba perecendo. A boca fala, quando a boca fala do livramento, a proteção de Deus vem. Quando a boca fala do medo, o que vai imperar? A iniquidade. Vai gerar a iniquidade. Se for verdade, não, né? Se for verdade, se aquilo que a pessoa está falando é verdade, não vai gerar. Mas se for mentira, vai gerar iniquidade, vai gerar injustiça, vai gerar o mal para aquela pessoa. Então, irmãos, na dúvida, não fala, não difama, não difama. Ore a Deus. Senhor, se essa pessoa é isso mesmo, me mostra. Deus vai te mostrar. Porque não é pelo que os outros falam que você vai conhecer a pessoa. É pelas vestes da pessoa que você conhece a pessoa. Se a pessoa usa umas vestes de rei, você vai conhecer que a pessoa é da realeza. Se a pessoa usa vestes de mendigo, você vai conhecer que aquela pessoa é um miserável. Agora não adianta você querer, com a sua boca, chegar e falar que aquela pessoa está vestindo vestes de mendigo, sendo que quando você olha, você vê vestes de rei. Então, isso é difamação. A difamação é assim, ela veste a pessoa com umas vestes do que a pessoa não é. E a difamação gera injustiça, e a injustiça gera iniquidade. E por isso muitos fracos e doentes e muitos que dormem estão dentro das igrejas, estão dentro dos convívios sociais, porque muitas pessoas estão passando por estreito de Deus na provação por causa da língua. Por causa da língua. Então eles transformaram a verdade em mentira. Transformaram a mentira em verdade. Inversão de valores. O que mais o povo de Noé fazia? O povo antes de Noé. O que mais eles faziam? Então eles mudavam o DNA dos animais. Então depois do dilúvio, os demônios voltaram a querer fazer aquilo de novo. Inseminavam os animais com sêmenes de outros animais para fazer a mistura. A mistura. Não se pode nem plantar uma vinha com sementes variadas. Tem que ser uma semente só. Porque a mistura, ela desagrada a Deus. Lá em Levíticos tem um versículo, que você não pode usar uma roupa de linho e colocar uma roupa de lã por cima. Até nas vestes não pode ter mistura. Porque a lã e o linho não combina, não orna, né? Como na minha língua lá de São Paulo, a gente fala não orna. Não combina, né? Não combina. Então, isso para Deus é uma aberração, essa mistura. Então, quando eles começam a misturar, eles estão fazendo isso nos dias de hoje. Viu? O anticristo está fazendo isso, já está no mundo o espírito do anticristo. Eles estão inseminando animais com semente de outros animais para que nasça uma espécie e eles falem que aquela espécie ali é um alienígena. Eles estão fazendo isso porque eles querem um comércio em torno disso e as pessoas vão fazer comércio com isso. Então eles vão falar que não, isso, alienígenas existem. É isso que eles vão fazer e isso desagrada muito a Deus, essa mistura.
Então, a gente sabe que o Armagedon está às portas de acontecer. Está às portas. Por quê? Porque a iniquidade já está dominando novamente a humanidade. A iniquidade já está dominando novamente. Então, já estamos no fim dos tempos. Sabemos que o pecado é transgressão da lei, é errar o alvo. Então, quando você peca, você transgride a lei. A iniquidade, não. A iniquidade é uma condição. É uma condição. A pessoa faz sabendo que está errado e a pessoa continua fazendo durante todos os dias. Vira rotina. Então, essa rotina é uma condição e isso é iniquidade. Passa a ser uma prática diária. Então, quando se manifestar o iníquo, aquele homem da iniquidade que a Bíblia menciona, que nos últimos dias ele iria vir, a Bíblia o chama de anticristo. Então, quando ele se manifestar, vai romper no mundo espiritual também e vai acontecer a volta de Cristo. Então, como nós lemos ali em João 19:11, esses dois versículos que fala sobre o pecado, a iniquidade colocando como alguém que pega a justiça e converte em injustiça, que é você fazer mal a um justo, falando que ele é um pecador, por exemplo. E também sobre a prática da iniquidade, que é aquela prática que todo dia a pessoa pratica, que está lá em Mateus 7:23, né? Então, por causa disso, Deus vai separar o joio do trigo. Ele vai separar o iníquo e vai falar assim: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Ele vai falar isso para as pessoas que cometem iniquidade. Então, tome muito cuidado com isso. Está em jogo a sua salvação. É sobre a sua salvação que nós estamos falando. Cuidado com a iniquidade. Cuidado com a iniquidade. Vamos ler aí 1 João 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Então, se você é nascido de Deus, não comete pecado. Porque a sua semente permanece nele. Lembra daquela promessa lá em Deuteronômio? Que Deus abençoa até 1000 gerações e até 5 gerações apenas daqueles que cometem o pecado? Então, quem comete o pecado, a maldição acompanha essa pessoa por 5 gerações. E quem faz o bem, quem é de Deus, a Bíblia diz ali em Êxodo 20, que acompanha as bênçãos de Deus por 1000 gerações. Então é o que está falando aqui, ó. Deus, aquele que é nascido de Deus, não comete pecado. Aquele que é nascido de Deus já é aquele que aceitou a Jesus e nasceu da água do Espírito. Mas olha o que diz a seguinte, ó. Porque a sua semente permanece nele. Já cai lá nas bênçãos hereditárias. Então aqui, sobre as bênçãos e maldições, a sua semente permanece nele. Os seus filhos permanecerão nele. Seus filhos, seus descendentes, seus netos, bisnetos, por 1000 gerações permanecerão nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então olha só, versículo 10. Quem não pratica justiça. Então quem pega a verdade e transforma em mentira é injusto e é filho do diabo. Por isso que a Bíblia diz: apartai-vos de mim para o lago de fogo e enxofre, ali haverá pranto e rangeres de dentes. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para Satanás e seus anjos, para o diabo e seus anjos. Mas o homem que quiser ir para lá, ele vai. Deus não vai impedi-lo, tem o livre-arbítrio. Então temos que tomar muito cuidado, temos que aprender a cada dia sobre da palavra de Deus. Olha só o finalzinho aqui, parte B, do versículo 10. E não ama seu irmão e não é de Deus. Então, se você não ama seu irmão, se você difama, sem saber se ele realmente é aquilo ou não, você não é de Deus. Você é do diabo.
Então tome cuidado com isso, para você não cair nas ciladas do diabo e ser enganado e ir para o inferno por causa disso. Seja de Deus, não seja do diabo, seja de Deus. Versículo 11. Porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Foi o primeiro que produziu a iniquidade, foi Caim. Ele tinha obras más e estava condenando o injusto. E ele matou o próprio irmão, injusto, por causa dele ser justo. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Versículo 15, vamos ler para ver versículo 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Qualquer que difama com a língua é homicida. Porque ele matou com a língua, ele matou aquela pessoa. Na sociedade, aquela pessoa está morta. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Temos que conhecer para poder agradá-lo. Um exemplo disso, por exemplo, a pessoa recém-casada. Ela casou com o marido ali, né? A primeira noite, os dois juntos, a esposa faz um jantar, se dedicou, pegou um frango, colocou no forno, assou, temperou, ficou uma delícia aquele frango. Coloca na mesa. Quando o marido chega do trabalho, ele olha, frango! Ah, não gosto de frango. Ou seja, ela não conhecia o marido e ela queria agradá-lo sem conhecê-lo. Então o que acontece? Não agradou. Mesma coisa com Deus. Nós temos que conhecer a Deus. Se você sabe que a iniquidade é uma das coisas que aborrece a Deus, ao ponto dele destruir Sodoma e Gomorra, ao ponto dele mandar um dilúvio sobre a terra e acabar com toda a criação, com toda a vida, então, meus amados, fiquemos no temor do Senhor. Se você sabe que isso desagrada, não faça. Não faça. Comece a liberar palavras boas, palavras que vão te cercar e palavras que vão te abrir portas de escape. E não palavras que vão causar o medo e nem palavras que vão destruir e que vai te abrir a porta da perdição. Então, muito cuidado, toma muito cuidado. Olha, hoje eu tive uma luta tão grande para fazer esse estudo aqui. Eu tinha preparado o esboço para falar. O esboço está aqui, ó, né? Eu uso esses caderninhos aqui. Eu gosto muito desses caderninhos. Eles não têm linhas e a gente consegue escrever do jeito que a gente quiser, né? Então é ótimo esses caderninhos aqui. Eu já tenho vários dele preenchidos com versículos bíblicos, com assuntos bíblicos. Então esse aqui já está na metade quase. Esse daqui já está cheio. Versículo 24. E aquele que guarda os mandamentos nele está, e ele nele. E nisso conheceremos o que está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Então, se você guarda o mandamento de Deus que está em você vai te fazer conhecido. Então as pessoas vão te conhecer pelo mandamento de Deus que está em você. Assim também aquele que difama com a língua, as pessoas vão conhecê-lo como iníquo, como iniquidade. Iniquidade há, digna de ser punida por Deus, como Sodoma e Gomorra, como o dilúvio, e como muitos outros casos bíblicos que às vezes nem está relatado, mas foi por causa da iniquidade. Porque a iniquidade é o que mais desagrada a Deus. E é o que o inimigo tem usado nos últimos dias para destruir a igreja. Então ele usa a iniquidade para que você se fira com a própria palavra, com a própria lei de Deus. Então o diabo vai te acusar por causa disso. Tá vendo? Ele está difamando, ele está sendo iníquo. Aí Deus permite sobre você. Então o que Deus quer nessa hora é que você seja curado. Se você difamou, se você fez coisas erradas, olha, peça perdão a Deus e seja curado disso daí. Não deixa isso passar para as próximas gerações, porque todas as suas gerações vão passar a sofrer por causa disso, até a quarta e quinta geração. A justiça de Deus vai ser feita até a quarta e quinta geração,
Porque quando Deus olha para uma pessoa, Ele não vê uma pessoa, Ele vê gerações, porque Deus é eterno. Então, na eternidade, não existe você olhar para uma pessoa e ver só uma pessoa. Você vê todos os filhos, toda a linhagem. É o que acontece com Rebeca. Quando Deus fala, o anjo fala para Rebeca, né? Tem em seu ventre duas nações que brigam entre si. Deus não estava vendo uma criança no ventre de Rebeca. Deus estava vendo Jacó e Esaú. Duas nações que iriam ser inimigas uma da outra. Então, Deus vê nações, Ele vê gerações. Por isso que existe o pecado geracional e por isso que Deus persegue. Então, tem que pedir perdão, sim, por os pecados geracionais, para que Deus venha, então, perdoar, aplacar essa ira de Deus sobre aquela família e você começar a receber as bênçãos dos céus. Amém? Vamos ler então, vamos orar então a Deus aqui. Meu Deus, aleluia. Vamos orar então. Amado, querido, soberano, Deus eterno, Pai da misericórdia. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui buscando a Tua santa e gloriosa presença. Use em Tuas mãos, lava no Teu sangue. Encha-nos, Senhor, da Tua santa presença, em nome de Jesus, Pai. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua unção nessas vidas. Que a partir de hoje, Senhor, as pessoas que estão vendo esse vídeo aprendam a lidar com medo e não saiam, Senhor, cometendo iniquidade por causa dessa seta maligna que é o medo. A iniquidade do medo que está sendo usado nesses últimos dias como arma do inferno para levar milhares de pessoas para o inferno por causa disso. Porque a tua palavra diz que por causa da iniquidade, essas pessoas vão ser apartadas e lançadas no inferno, no lago de fogo e enxofre. Então o diabo tem usado isso, Pai, essa palavra no mundo espiritual, para fazer com que as pessoas pequem nesse sentido. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que esse mal venha a ser arrancado desta nação, que o Brasil é do Senhor Jesus, Pai. O Brasil esteja nas mãos do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, venha arrancar da nossa nação esse mal, venha sarar a nossa terra, Pai, e que as pessoas venham se converter a Ti e nunca mais cometer iniquidades, para que estejam salvas diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, te peço e te agradeço. Amém, amém e amém. Quando a gente fala amém, a gente fala assim seja. Quando você fala amém com N no final, você está falando assim seja gerado conforme as minhas palavras. Isso que está na raiz da palavra do hebraico, tá? Então, assim seja gerado conforme as minhas palavras. Então você está lançando palavras no mundo espiritual que vão ser geradas. Então Deus salva essa nação. Deus vai salvar essa nação. Em nome de Jesus, receba a salvação de Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.